Há 100 anos, os brasileiros assistiam a uma das corridas presidenciais mais conturbadas de sua história. O vencedor dessa eleição foi o mineiro Arthur Bernardes. Tá, mas e o que isso tem a ver com o cenário político atual? Fique comigo até o final desse vídeo que você vai saber. Pode ser que você não saiba quem foi Arthur Bernardes, mas estou falando isso porque o objetivo desse vídeo é trazer para você a curiosidade de um cenário político que aconteceu há cerca de 100 anos atrás e que praticamente se repetiu na última eleição ou nos últimos anos. E para você refletir que na política as atitudes, os comportamentos apenas se repetem. Isso existe há muito tempo. No máximo, atualmente, um ou outro político tem um bom comportamento. Mas assim, em média, nesse quesito, percebemos que o Brasil praticamente não evoluiu. Mas uma coisa é certa, sai político, entra político, e o interesse maior é sempre o mesmo, o poder. E seus próprios interesses, claro, né? E para isso, eles usam uma coisa chamada povo. Eles usam e abusam da população. Bernardes nasceu em 8 de agosto de 1875, na cidade de Viçosa, Minas Gerais. Ele foi um advogado, teve um histórico político, até mesmo lá em Minas Gerais. E a história é essa. Foi uma eleição conturbada por conta de fake news, brigas com militares, ameaça de golpe, acusações, enfim. Mas antes de seguir com essa história, deixa eu me apresentar aqui para você, que ainda não me conhece. Eu me chamo Renes Castro. É gratificante ter a sua audiência aqui nesse vídeo. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu peço que, se puder, curta, inscreva-se no canal. Isso será muito importante para que o YouTube possa entregar esse conteúdo para mais pessoas. Dando sequência, então, nos meses que antecederam a eleição de 1922, os adversários políticos de Arthur Bernardes espalharam fake news e insuflaram o exército contra ele. Veja que já está um pouco parecido com o cenário atual em que vivemos. Esse cenário político chama muita atenção mesmo pela semelhança com o acontecido recentemente, principalmente em 8 de janeiro, onde foi divulgado até mesmo a existência de um plano para atrair o ministro Alexandre de Moraes e usar sua fala como prova para justificar um golpe junto aos militares. Enfim, tudo está sendo investigado ainda, mas você pode perceber que essa semelhança é nítida. E a diferença é que o plano recente do golpe teve muita baderna e gente presa. Já naquela época, além de questionarem a vitória, tentaram de fato impedir a posse do candidato Arthur Bernardes. Funcionou assim: os ataques começaram 5 meses antes da votação, em outubro de 1921. Nessa época, as eleições eram no mês de março. Então, o jornal carioca Correio da Manhã, opositor da candidatura de Arthur Bernardes, publicou 2 cartas bombásticas à época, com fake news atribuídas ao presidenciável. Observe que esse jornal declarava de forma explícita oposição ao candidato Bernardes e apoio a Hermes da Fonseca, o que era muito comum naquela época. Hermes da Fonseca era um ex-presidente e estava concorrendo também ao cargo de presidente da República. Hoje em dia, esse tipo de apoio ocorre, mas não é dessa forma, tão explícita assim. Até mesmo por conta da repercussão, das críticas, enfim. Por exemplo, em um comparativo de cenário, a Jovem Pan foi muito criticada recentemente por não esconder o apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e oposição a Lula, coisa que naquela época era muito comum. Então, essa primeira carta com fake news chacoalhou o cenário político naquela época. O jornal publicou essa carta falsa como se tivesse sido escrita por Arthur Bernardes. Isso 5 meses antes das eleições. Em um dos textos, Bernardes chamava os militares de essa canalha. Traduzindo para o cenário político atual, seria como se a Jovem Pan publicasse essa mesma carta, falsa no caso, como se o Lula estivesse chamando
os militares de essa gente canalha. Isso para insuflar os militares. No caso, antes das eleições, você já parou para pensar o que poderia acontecer? Mas você pode considerar um jornal de esquerda também com a mesma atitude. O importante aqui é você entender o contexto do cenário político, para você ver como que acontece o mundo político. Já pensou se uma carta dessa fosse divulgada no dia 8 de janeiro, quando teve lá aquela invasão a Brasília, ao Congresso? O que você acha que poderia acontecer? Comente aqui o que você acha que poderia acontecer. A segunda fake news, ainda da primeira carta, chamava o Marechal Hermes da Fonseca, ex-presidente da República, de sargentão sem compostura. Essa falsa carta, com essas fake news, foi uma espécie de banquete oferecido ao Marechal Hermes da Fonseca pelo Exército, que na época o Exército desejava a volta do Marechal ao poder. Mas para Bernardes, os generais eles precisavam de uma reprimenda para entrar na disciplina, ou seja, precisava de uma advertência. Enfim. Mas o Hermes da Fonseca acabou nem concorrendo e em seu lugar, na disputa presidencial, entrou o senador Nilo Peçanha, então do Rio de Janeiro, e também ex-presidente do Brasil. Só que imediatamente Nilo Peçanha foi transformado em o candidato dos militares. Já na segunda carta, Bernardes se referiu a Nilo Peçanha como moleque capaz de tudo e escreveu que não tinha medo das classes armadas. Com essa fake news, faltou muito pouco para o desastre, sei lá, uma guerra, tudo isso por conta de notícias falsas, de falsas publicações. Isso para você ver o que pode acontecer com a publicação de fake news. Isso poderia acontecer uma guerra. Já pensou isso acontecendo atualmente? Mas não deu tempo do pior acontecer. Por quê? Pois logo Arthur Bernardes denunciou que as cartas haviam sido escritas por um falsário, o que de fato seria confirmado por exames grafotécnicos. Só que mesmo assim, conforme mostram documentos de 1921 e 22, guardado até hoje no arquivo do Senado Federal lá em Brasília, essas cartas realmente repercutiram muito no meio político e chacoalharam a campanha presidencial naquela época. Como sempre, as fake news elas não são difíceis de serem identificadas. Essas, por exemplo, foram percebidas facilmente por conter uma série de erros de português, falta de acentuação, e além disso, a linguagem própria, grosseira, enfim, muito mal feita. Os falsários, como ficou conhecido naquela época, quem escrevia essas cartas, olha só, ofereceram esse conteúdo tanto aos aliados de Arthur Bernardes, quanto aos adversários. Ou seja, a falsidade do mundo da política acontece há muito tempo, tá? Não é de hoje, não. O curioso, para não falar uma outra coisa, sabe, o jornalista Edmundo Bittencourt, que era então dono do jornal Correio da Manhã, ele sabia que as cartas eram falsas, forjadas por vários motivos, inclusive pela linguagem chula e erro de português, enfim. Mas sabe por que ele decidiu publicar essas cartas? Sabe por quê? Vai vendo até onde vai o interesse político. Porque essas cartas tinham o potencial de derrubar o presidenciável Arthur Bernardes. Naquela época, na Primeira República, a imprensa ela não buscava imparcialidade, muito pelo contrário, ela defendia suas posições políticas partidárias, muito explícitas, e não apenas em editoriais ou artigos de opinião, mas também no noticiário. Ou seja, nas publicações. Por exemplo, os jornais adversários a Arthur Bernardes, eles publicavam naquela época conteúdos, sabe, chamando eles de, abre aspas, Bacharel Bernardes. Esse nome até que não é tão ruim, né? Bacharel Bernardes. Agora, abre aspas para o próximo nome que eles publicavam. Seu Mé. Olha, Seu Mé. Meu pai do céu. Isso é impressionante. Em outro nome, esse é inacreditável,
Parecia comportamento de quinta série, não sei. Eles publicavam texto, olha só o nome, ele chamava o então presidenciável de Rolinho. Que fase, meu pai do céu. Política aí tem essas coisas mesmo. Mas assim, de um modo geral, em relação às fake news, elas só precisam da criação de uma narrativa e uma estratégia para as pessoas acreditarem. Aliás, tem um vídeo aqui embaixo onde eu falo de como que funciona o esquema de fake news, desde a criação da narrativa até elas viralizarem entre o público. O link está aqui abaixo. Vou deixar na descrição desse vídeo. Agora, você já parou para pensar? Se essas fake news, essas cartas fossem publicadas antes das eleições de 2022, o que iria acontecer? Isso eu não sei, talvez nada, mas assim, como se trata de poder, nada é impossível, né? Eu quero que você deixe a opinião. O que você acha que poderia acontecer? Houve até algo parecido depois das eleições, onde o senador Marcos Duval, ele mesmo disse que tentou gravar o Alexandre de Moraes, ministro do STF, em uma fala comprometedora para jogar na mídia, insuflar o cenário político, especificamente os militares. E aí, ninguém sabe o que poderia acontecer. Enfim, o plano foi um fiasco, mas essa história ainda está sendo escrita, tá? Vamos aguardar aí o desfecho final dessas confusões que aconteceram desde as eleições, antes das eleições de 2022, até o presente momento. Uma curiosidade, uma pessoa que, por exemplo, vota em Lula é petista, Bolsonaro é bolsonarista. Esses rótulos, eles não nasceram agora. Existe há muito tempo. Olha só, em 1922 já existia. Por exemplo, quem apoiava o Bernardes, eles eram chamados de bernardistas. Arthur Bernardes faleceu em 23 de março de 1955, no Rio de Janeiro. Mas assim, 100 anos depois desses episódios, e uma lição fica para todos os políticos e a todos os cidadãos. Uma notícia falsa, ela tem o poder de destruir uma vida e uma sociedade, inclusive causar guerra, como você viu aí no contexto desse vídeo. Então, você aí, político, diante do cenário atual em que vivemos, vocês não deveriam sequer ser elogiados em absolutamente nada. E eu não estou aqui sendo radical ou insensível. Até porque nós, cidadãos comuns, saímos para trabalhar todos os dias e não somos elogiados todos os dias como vocês são. E muitas vezes não fazem nada demais. Só fazemos o nosso trabalho onde somos pagos para isso, ponto. Então tudo que vocês fizerem, de 0 a 100 promessas, por exemplo, se vocês cumprirem as 100 promessas, é só obrigação de vocês. E tudo isso é muito pouco ainda, viu? É tão verdade, e estamos sempre repetindo a cada eleição as mesmas coisas básicas, como segurança, saúde, educação, saneamento básico. E olhando para vocês, não vemos perspectiva de futuro. Assim, o Brasil é um país de terceiro mundo, mas o Brasil de vocês, políticos, é um país de primeiro mundo. Vocês vivem em um outro mundo mesmo. Aí o cara vem aqui, não, é errado, olha o tanto que evoluímos. Não, se você olhar o contexto, toda eleição a gente está falando das mesmas coisas. Os mesmos problemas, os mesmos, nada muda, os mesmos. Ponto. Você aí, cidadão, pare de idolatrar político. Pare de sair de casa dia de domingo, deixar sua família em casa para defender político. Cara, olha, pare de viver compartilhando conteúdos que favorecem o político. Não se defende político, se defende causa. Você age assim, com esse fanatismo todo, você acha que está ajudando o país. Na verdade, você está atrapalhando, atrasando o país, alimentando o ego do político, e com isso, apenas ele ganha com isso. Ele se sente protegido e acomodado. Então, quando você defende político, só quem tem a ganhar é ele mesmo. Você não, e nem o país. Político só tem que ser cobrado e criticado. No máximo, temos alguns políticos que sabem se comportar. Isso é até bom. Merece algum elogio, mas apenas por conta do comportamento, não pelas tarefas que são atribuídas aos seus cargos. Pois isso é apenas obrigação.
É ponto. A questão é que tem muitos políticos que não fazem sequer o básico, né? E com isso, inflama a população que é extremamente fanática. E fica fazendo comparação o tempo todo. Então é isso, pessoal. O vídeo está chegando ao fim. Quero dizer que trecho desse conteúdo teve o apoio, teve a referência do arquivo do Senado Federal, Agência Senado. E assim, lembre-se, tá? Seja curioso, mas atente-se às fontes e não compartilhe notícias falsas. Ajude a criar uma sociedade saudável, livre de fake news. Se você ficou até o final desse vídeo, meu muito obrigado pela sua audiência. Deixe aqui a sua opinião sobre o conteúdo abordado. Inscreva-se no canal, curte e compartilhe com seus amigos. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Fui, tchau!